Eu acredito que a gente tem que lembrar nesse sentido que Paulo escreve para nós dizendo que nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, muitas vezes a gente convive em um ambiente de igreja, em um ambiente cristão, espiritual. Sim. E aí quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai para a política, quando a gente vai para o mercado de trabalho, é um ambiente extremamente humanista, extremamente no mundo jaz maligno. Então, a gente sai de um lugar para outro. E eu comecei a perceber isso. Eu fazia conteúdo cristão, de um ano para cá eu mudei para conteúdo político. A facilidade que você tem de cair no ódio pelas pessoas, de cair no... Putz, cara, eu tenho que vencer esse debate. É muito fácil, é uma armadilha. Porque você deixa de estar nesse... Antes, cara, eu só consumia conteúdo cristão, só via podcast, só via pregação e fazia conteúdo em cima disso. Agora, eu preciso consumir o que o PT está falando, preciso consumir o debate político para me posicionar e falar desse assunto. E isso acaba influenciando a gente. Mas isso não pode determinar as nossas ações. Perfeito. As nossas ações devem ser sempre baseadas na palavra, nosso tempo com o Senhor, nosso convívio na igreja. E nisso a gente tem que direcionar a nossa vida e as nossas atitudes. Lembrando, o embate político, o espaço na faculdade, o mercado de trabalho, são principados e potestades que a gente vai ocupar e vai batalhar. Às vezes está representado em uma pessoa, mas a gente não está combatendo a pessoa, a gente está combatendo o principado que ela representa. Sim. Então, quando eu vou lá para a Câmara e debato com alguém do outro lado de oposição, de outra ideologia, eu estou debatendo com aquela pessoa. Ela representa aquele principado, aquela potestade que eu estou combatendo. Mas eu não vou xingar ela. Sim. Eu vou discordar das ideias dela. Eu não vou desmoralizar a pessoa. Eu vou desmoralizar o sistema de crença dela. Sim. Então, é com essa sabedoria e essa astúcia que a gente tem que agir. A palavra também fala que a gente seja inocentes como a pomba e astutos como a serpente. Perfeito. Por quê? Nós precisamos ter inocência de olhar para as pessoas com amor, com compaixão, com bondade, de ser amável, de ter, querer trazer essa pessoa para Cristo. Uhum. Mas nós precisamos ser astutos de... Peraí, essa pessoa está se aproximando porque ela quer alguma coisa ou porque ela tem interesse no que eu estou falando? Peraí, eu estou em um ambiente seguro para eu abrir isso, para falar aquilo, e nós precisamos ter essa análise e estar o tempo todo em oração. Perguntando, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui, agora? O que o Senhor quer que eu fale? Quer que eu me posicione aqui ou não? Tem várias situações que eu estava na faculdade, o professor falou alguma coisa que eu discordava, ou começou um debate que eu discordava, e o Espírito me falou, não fale nada, não se posicione nisso. Tá bom? Tinha outras vezes que começavam a falar e queimava dentro de mim, se posiciona, fala alguma coisa. A gente tem que estar sensível ao Espírito. A gente tem que lembrar que antes do que a gente está vendo, do que a gente está vivendo, existe uma realidade espiritual que embasa isso. Então, não tem como eu estar nesse ambiente e querer ser espiritual lá sem ter primeiro essa consciência, essa sensibilidade espiritual. Uhum. Isso a gente precisa lembrar enquanto cristãos nesses ambientes, né? Perfeito. Perfeito. Cara, isso é essencial. Eu acho que o cristão e também ter esse conhecimento, né, para entrar nos ambientes é muito importante, porque tipo assim, isso que você falou sobre ver os podcasts não, tipo, as coisas do PT. Cara, eu não tenho coragem de assistir nada do PT. E tipo assim, pra você estar lá dentro, você tem que entender o outro lado, saca? Sim. E você entender o ponto de vista das outras pessoas, até às vezes não é nem pra entender pra você, tipo, eu concordo. Só pra entender mesmo, pra tipo, saber o que essa pessoa pensa. Isso é muito importante e como cristão, a gente tem que ter essa tolerância, né? Tipo, de pegar, assistir e, tipo, não ficar julgando. Tipo, nossa, que bicho burro, que cara otário, meu Deus. Só, tipo, entender, tipo, chegar assim, cara, não, beleza, eu entendi o ponto de vista dele, tá bom. Sim. E aí, você chegar para um argumento, para um debate, você chega muito mais preparado do que quando você pegar o vídeo, assistir o vídeo e ficar tipo assim, nossa, que bicho otário. Aí chega no debate, só sabe falar coisa tipo de machucar, sabe? Tipo de aquelas alfinetadas. Às vezes é bom. Vamos mentir, né? Dar uma alfinetada no esquerdista é bem legal, mas... Tipo assim, às vezes a gente tem que chegar com conteúdo de verdade, tipo, com argumentos bons. E a gente só consegue isso tendo, né, esse discernimento quando a gente vai ver os vídeos que a gente produz, quando a gente vê os vídeos que o TikTok recomenda, o Reels recomenda, sei lá, que seja. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado também no que a gente assiste, porque chega uma hora que se o conteúdo que você consome é só aquilo, é perigoso, né? Tipo assim, eu nem imagino o quanto de conteúdo você deve consumir, né? Pra poder argumentar, pra poder ver isso tudo. E tipo assim, você é um cara que tem preparo,
Mas tem pessoa que tá assistindo que talvez não tenha esse preparo todo. Sim. E aí começa a consumir porque acha que consegue. Mas aí quando vai na hora do debate, do argumento, tudo que ela consome é só coisa ruim. E aí, cara, não dá bom. Aí acontece uma série de coisa ruim e aí ela fica se questionando sobre o posicionamento dela. Tipo, Sim. cara, será que eu tô certo mesmo? Tipo assim... A gente precisa ter um fundamento sempre muito bom, né? Sim. Antes de querer contra-argumentar ou conhecer mais o inimigo, digamos assim, né? Então a gente precisa saber quais são as nossas bases, as nossas crenças, o que a gente acredita ou não, principalmente a cosmovisão cristã de forma geral, né? E claro, política pública, o que fundamenta ou não. Mas uma coisa que me ajudou muito para quem está entrando na faculdade ou quer ir agora também para política, nesse ambiente, o que mais ajuda é você conhecer o Deus da pessoa. Sim. Calvino Perfeito. fala que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então Legal. todo mundo tem algum Deus. Todo mundo tem algum principado, alguma coisa que adora muito, que venera. Se você conhece isso, você consegue analisar a pessoa e discernir ela e dissecar completamente. Sim. Então, o que acontecia muito? Estava na faculdade, começava a falar de Jesus para alguns amigos. Tinha um cara que era o cara do mercado de trabalho. Cara, eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro e tal. O Deus dele é o dinheiro. Tinha o cara que queria pegar todo mundo na festa, fazer um... Cara, o Deus dele é o sexo. Daí tinha outro que só gostava de beber. Cara, o Deus dele é bebida. E daí quando você identifica isso daí, você vai conversar com o cara, você sabe o que ele pensa ou não, sabe qual é o objetivo dele. Na política é a mesma coisa. Eu vou conversar com o vereador, com o deputado, com não sei quem. Eu preciso sentar e ouvir, tá, o que você quer? Eu quero cargo, eu quero aquilo, eu quero mais influência. Então o Deus dele é o poder. O Deus dele é o sexo. O Deus dele... E aí fica muito mais fácil de você entender as pessoas, o ponto de vista delas, o pensamento delas e levar a conversa para onde você quer. Então, se eu quero falar de Jesus pro cara, eu preciso saber o que eu estou combatendo. Então, é muito difícil hoje a gente falar com um cara que é 100% ateu na ideia do ateísmo, né? De não acredito em nada, o Big Bang, essas coisas. É difícil existir isso hoje. No Brasil, a gente tem uma espiritualidade mais superficial, enfim. Mas se a gente não consegue ter essa sabedoria, esse discernimento de identificar na pessoa aquilo que ela adora, a gente não vai conseguir nos posicionar com a sabedoria necessária e o discernimento que a gente precisa. Então, Perfeito. faça esse exercício aí em casa com o teu convívio, os teus amigos, e daí você vai saber, claro, orar por eles e discernir as tuas palavras também. Acho que é o mais importante.